inspirar as pessoas a se posicionarem. Então, por isso, seja Caio Cunha, veio de lá. E o seja, ele vem daquela frase do Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. A gente decidiu seguir mudando. De verdade. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Meu Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer e honra que eu recebo aqui para vocês ele, que liderou uma das melhores e maiores cidades do estado de São Paulo, é vocalista de banda de rock nas horas vagas, uma simpatia o tempo todo. Com vocês, Caio Cunha. Obrigado, meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio mesmo eu ter acompanhado você pela internet, nas entrevistas, e me senti honrado pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigada. Aqui a ideia é trazer pessoas que inspiram, que tragam a verdade, e você passa isso para mim e com certeza vai passar para quem está nos vendo e ouvindo. Sim. Então, joia. Então, o bate-papo aqui é leve. Então, eu quero conhecer um pouquinho da tua vida, saber se sempre quis ser prefeito de uma cidade como Mogi das Cruzes, como começou essa paixão pela política? Não, na verdade, eu nunca pensei em entrar para a política. Não era meu sonho de vida isso. A minha formação é lá na área de tecnologia da informação. Atuei durante 12 anos na área, sempre trabalhando em São Paulo, em Alphaville. Mas sempre fui muito antenado com as coisas da política, porque desde pequeno, e aí infelizmente é uma exceção isso, eu sempre entendi que era por meio da política que se decidia as coisas. Então, se a educação, saúde, cultura, qualquer coisa se decide no meio da política. E isso muito por conta, né, dos meus pais. Eu lembro quando eu era muito pequeno, eles jogando carta lá com os meus tios, com as minhas tias, ficavam falando na época dos políticos da época. Inclusive... Mas você nunca teve político na família? Não, nunca. Ah. Inclusive, o meu nome, minha mãe sempre falava disso. Que meu nome era inspiração de um político que chamava Caio Pompeu de Toledo. Ok. Era um deputado da época, coisa e tal. E ok. E aí, só que assim, eu entrei muito na política por conta de uma indignação. Né? Você estava insatisfeito com a cidade? Você é nascido aqui em Mogi das Cruzes mesmo? Sou nascido em Mogi, como todo mundo da minha geração nasceu na mãe pobre. Eu também. Aliás, em alguns dias de diferença de você, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu sou 22 de março, você 20 de abril, né? Mesmo ano. A gente está ali junto. Eu lembro que em 2006, 2007, por aí, teve um grande escândalo, né, de corrupção no Brasil. Ok. Né? Que foi o Mensalão na época. Sim. E isso mexeu muito com o Brasil e tinha uma conexão muito forte com a cidade. E eu lembro que na época eu trabalhava lá na Vivo, né, como analista de sistemas. Na hora que eu estava entrando, os meus amigos eram conhecidos como Caio de Mogi, eles brincavam, né, porque até então eles conheciam, né, Mogi como uma cidade que você passa para ir para a praia e tem que tomar cuidado para não levar multa. Então todo mundo tirava sarro de mim disso. Né? E naquele momento eles brincavam, cara, até que enfim Mogi apareceu no Jornal Nacional. Mas não por um bom motivo na época, né? E óbvio, naquela brincadeira, levei na esportiva e tal, mas aquilo, sabe, e foi ali que eu vi, cara, como eu amo, né, a minha cidade. Eu acho que Mogi não tem disso, né? A gente pode falar mal de Mogi, mas ninguém fala. Não, né? Não. E aí eu criei um movimento da época, um movimento lá na igreja, com jovens, que era para despertar o sentimento das pessoas de se posicionarem na política, na área social e na área ambiental. Ou seja, melhores comportamentos. Né? Porque eu sempre defendi que não adianta você descer na igreja e ser legalzinho dentro da igreja. Tem que praticar o que você fala. Exatamente. E aí eu criei um movimento que depois virou um movimento chamado Seja. E a ideia era inspirar as pessoas a se posicionarem. Então, por isso, Seja Caio Cunha, veio de lá. Que bacana. E o Seja, ele vem daquela frase do Mahatma Gandhi,
né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Que bacana, olha, Escrever bacana no mundo, conhecer né? isso daí. E chegou um determinado momento que, Caio, legal, cara, a gente está inspirando outras pessoas, todo mundo, né? Mas, cara, a mudança vai demorar muito assim para acontecer. E aí eu percebi que a melhor forma de você mudar comportamento e uma cultura, né, é pelo exemplo, né? Liderar pelo exemplo. Não tem como, porque às vezes todo mundo fala. Uhum. Agora a sociedade em qualquer área precisa de uma referência para mostrar que é possível fazer diferente, Sim. né? E aí foi quando em 2012 quando eu falo a gente, não é para Tua equipe, sim. não é para parecer humilde, Não. era um grupo de jovens da época. Uhum. E a gente pleiteou uma cadeira lá na Câmara Municipal e entrou. Nós somos os menos votados. Uhum. Eleitos, mas com a menor votação, 1.619 votos. O que também não importa, né? Não, Passou. é igual vestibular, né? É igual vestibular. Entrou, de primeiro ou último, você entrou, acabou. E aí, a gente começou a criar um novo modelo, né? E eu sou muito provocativo, eu gosto de desafio. Você gosta das coisas certas. E gosto de romper com o lógico. Se aquela ideia não esquece, sempre foi assim. Não, se sempre foi assim e pode ser melhor, esquece, a gente vai fazer melhor. E aí a gente foi construindo um mandato que o grande diferencial dele foi chamar as pessoas para participar da política. Legal, você estava chamando então a população para ser a mudança que elas queriam ver na própria cidade. E esse foi o grande boom, né? O que teve como resultado na eleição seguinte, né, de reeleição, um crescimento de 350%. Uau! Aí eu fui mais votado da história da cidade. Que legal, né? De menos para mais. Então, assim, eu nunca pensei em entrar para a política, né? Eu sempre vi a política como um meio, mas aí surgiu essa questão de, cara, vamos provar que é possível fazer? E estamos provando. E até porque a gente fala de política, é super importante, né? Nós nos envolvemos politicamente, até para a gente ver essa mudança, que nem você falou, né? Que a gente quer ver nas cidades, e cidades limpas, e com qualidade de vida. Mas por conta de alguns, às vezes poucos políticos, né? Que fazem coisa errada, falam assim, não vou entrar para política, porque eu não quero me queimar. Sim. Eu vou ser taxado como uma pessoa desonesta. O interessante é que eu lembro que a primeira vez que eu me candidatei, algumas pessoas próximas falaram assim, Caio, eu não vou votar em você. Mas por quê? Fiz alguma coisa de errada? Não, né? Não, porque, cara, o sistema de política é muita corrupção, eu não quero que o meu amigo seja corrupto. Sim, cara. E aí, aquele negócio, na política não existe vácuo. Se uma pessoa posicionada que defende o que é o certo não entra, uma outra ruim vai entrar. Exato. Por isso é importante a gente se envolver, né? Exatamente. E daí entrou, teu primeiro mandato como vereador foi muito difícil, começou a aprender ali as malícias de fazer uma gestão. Ele está aprendendo até hoje, né? Está aprendendo até hoje. Por quê? Porque é uma cultura impregnada, né? Tipo, eu acho que a parte mais frustrante da política, e é isso que a gente combate, na verdade, é você ver que a maioria das pessoas, desde políticos até a sociedade civil, de forma geral, elas estão muito mais preocupadas com as suas agendas, com seus interesses, do que de fato com o coletivo. Entendi. Não é? Então, assim, governam para si ao invés de governar para o povo. E aí é uma loucura isso, porque, né? Então, eu lembro que no começo, e ainda muito imaturo ainda, a gente foi querer meio que fazer as coisas meio que a força, né? E aí, tipo, eu do começo ao final... Aí não consegue. Eu apanhando, você trava muito. Mas eu tive uma maior relevância quando eu fui mais votado. Tá. Então, daí foi no seu segundo mandato, daí triplicou. O que esse moleque que acabou de chegar aqui, ele quer falar como tem que ser as coisas? Ele acabou de chegar, é o menos votado. Deixa falando sozinho. Agora, quando fui mais votado, eu falei, cara, esse cara tá fazendo uma coisa diferente que a gente precisa prestar atenção, porque ele foi o mais votado. Ele tá trazendo uma multidão com ele. Ele não tá sozinho. Então, eu comecei a ter mais relevância e mais penetração nas pautas, né? E aí, em 2018, por estratégia, eu vim como candidato a deputado estadual. Não fui eleito, mas fui mais votado da cidade. O que me preparou para vir em 2020. Mas você já imaginava ganhar em 2020? Ou imaginava, não, eu vou me candidatar para uma próxima? Não, já Já assim,
Que é difícil, Parece né? arrogância, mas Não, não é não, arrogância. não. Eu tenho um lance comigo que, sei lá, mas eu sabia que eu ia ser eleito em 2012, sabia que eu ia ser reeleito mais votado da cidade em 2016 e que eu ia ser prefeito em 2020, Olha né? só. Então, não é que eu tinha uma bola de cristal, mas assim, isso estava tão forte, que todos os fatores foram alinhados para que isso Uhum, acontecesse, uhum, né? uhum, E, de fato, essas conquistas não é o Caio, né? uhum. Eu sou, eu não tenho dúvida que Deus me deu essa oportunidade, mas ao mesmo tempo foi uma inteligência coletiva mesmo, sabe? Uhum. E é onde eu provo que, tipo, cara, a solução das cidades estão no meio das pessoas. Sim. Porque você não é obrigado a saber de tudo e, Não, né, muito pelo você contrário, tem né? Eu quero que... ter pessoas melhores do meu É lado e isso. que agreguem. Essa é a minha filosofia. Que legal. E sempre foi assim. Eu sou mais ou menos. Mas a galera que tá comigo é boa pra caramba. É bom sim, tá, gente? Vamos lá. E me fala, quais são os legados, depois que você entrou como prefeito, foi eleito prefeito, quais os maiores legados que você entende que está deixando para a cidade, que deixou para a cidade? Eu acho que um dos grandes legados é que é possível. É possível fazer diferente e melhor. Ok. Mesmo que, por muitas vezes, as pessoas elas não consigam identificar. Então, assim, a gente pegou uma cidade, Mogi tem um potencial absurdo, incrível. Uhum. A cidade estava com muita dívida, né? Teve a pandemia, Não, pegou né? Covid, né? Uma loucura. E aí a gente mostrou que com menos dá para fazer mais. Então a gente chegou provando, né? Que uma forma mais transparente, mais participativa, sem negociata, a gente consegue entregar. Uhum. E aí eu optei, e é um legado também, por correr um risco. E qual foi esse risco? Geralmente, o político convencional, ele Faz entra na alianças. prefeitura, não, acho que a aliança Aliás, é tem até que fazer. normal. Tem que fazer. É normal. Depende do Sim, que... tipo de Né? aliança, óbvio. Eu sou muito assim, eu sou muito firme com os meus princípios e valores, mas flexível com a minha estratégia. Ótimo. Então, assim, e essa flexibilidade e o limite dela são os meus princípios e valores. Né? Então, assim, a política convencional, ela geralmente, o cara entra na prefeitura e ele faz um planejamento para 4 anos, Certo. para ser reeleito, planejamento de obras, de investimentos. Só Então, que geralmente faz o que aparece para a população. Exatamente. Não necessariamente Né? o que é melhor para ela. E o que acontece? Qual o espaço físico que é melhor de se investir que as pessoas vão ver mais? No centro da cidade. No centro. Porque todo mundo passa pelo centro, independente do bairro. Só que, por conta dessa metodologia, as periferias elas sempre foram Deixadas de ficando lado. mais esquecidas. Então, assim, tem gente, Melissa, que não conhece a realidade de Mogi das Cruzes. Tem gente que passa fome em Mogi. Imagina depois da Covid ainda. Terrível, terrível, terrível. Então e conhecer essa realidade e não fazer nada é um crime moral. Né? Ainda mais se você foi eleito para a população, né? Pela população e para ela. Exatamente. Então o que a gente fez? A gente começou a investir mais nos bairros do que no centro. E qual que é o risco disso? Quando eu resolvo uma enchente de 20 anos lá no Oropó, o resto da cidade não fica sabendo. Eu investi 11 milhões lá no Oropó. Né? Quando eu resolvo um morro lá que desbarrancou lá no Piatã há 10 anos atrás, que morreu gente já lá, o resto da cidade não fica sabendo. Né? Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. E não sei se você já percebeu, mas geralmente quem mora em bairros mais afastados, eles têm por costume, o cara que mora em Jundiapeba, Biritibuçu, na divisa, quando eles vêm para o centro da cidade, eles não falam assim, eu vou no centro da cidade. Eles falam, eu vou para Mogi. Como se lá não fosse Mogi. Mas por quê? Acabam desvalorizando o próprio local. Porque ele não se sente pertencente à cidade, porque sempre o investimento nunca chegou lá. Sempre no centro. Então uma coisa que a gente precisa parar para perceber e que de fato provar que é possível eleitoralmente é uma porcaria. Porque de fato são os mais vulneráveis. Os vulneráveis, mais fácil você dar 200 conto para ele no dia da eleição, e resolve. Né?
Tanto é que nos bairros que eu mais investi foi onde eu tive menos voto. Uma Uhum. loucura isso. Uhum. Mas faz parte, não é? E agora a gente investiu muito na primeira infância. Muito na primeira Eu infância. vi também, vocês investiram muito, né, com escolas É. incríveis aí, que nem você falou na primeira infância, na parte dos animais também, Sim, vocês ajudaram muito, Eram partes. policiamento. A gente, eu acho que as principais áreas que a gente teve mais investimento, naturalmente, ainda foi a saúde. Teve que recuperar o sistema de saúde, ainda tem muita coisa ainda para fazer. Pra você ter uma ideia, de consulta de ginecologia, por conta da pandemia, tinha uma fila de 10 mil mulheres. E hoje é quanto? Uma fila de 161. Oh, Ou seja, gente. É. 10 mil mulheres. Ou seja, muito mutirão, tem muita coisa ainda para ser feito. Mas na educação, a gente tentou e fez algo, não só de uma estrutura, a gente tem uma escola que é padrão altíssimo, num bairro mais periférico da cidade, que é Carmo de Apeba. Uhum. Porque a gente não adianta a gente planejar a cidade com outro programa que a gente tem, que é o Mogi 500 anos, que até o seu pai ele participou de algumas reuniões comigo, falando como que a gente tem que ir para a cidade para daqui a 40 anos, se a gente não prepara também essa nova geração. E começa na educação. Não tem jeito. Começa da família, começa da educação. É a sementinha que tem que plantar, e daí com a educação, cultura, começa por aí, né? Legal. E qual você acha que foi seu maior erro? Vários. Eu acho que eu sou muito, eu tenho um conceito. Muito humilde mesmo. Né? Eu tenho um conceito de startup, né, que é a empresa mais ligada à tecnologia, à inovação, que assim, get it done, tipo, faça a merda logo, faz, acabou, né? Porque é onde que você resolve mais rápido as coisas. Prefiro ver o erro logo para corrigir do que ficar tentando só acertar, moldando o negócio. Então, assim, nossa vida tem que ser um constante erro, ajuste, acerto, erro, ajuste, acerto. Então, assim, mas eu acho que os maiores erros talvez tenha sido em confiar em algumas pessoas e não ser muito, embora eu sou o cara da guerra, mas ser muito polido com algumas situações que eu deveria ser mais, né? E acreditar isso no começo do mandato, eu tive que corrigir isso logo. Porque eu sou isso aqui, e é tudo muito rápido, né? Eu sou isso aqui, eu sou tatuado. Mas você passa isso. Eu não gosto de fazer pose, eu não sou protocolar. Só que as pessoas, ainda mais numa cidade conservadora como Mogi, as pessoas esperam que o prefeito seja o cara engomadinho. Eu ia te perguntar exatamente isso. A população espera que você não seja uma pessoa comum, que você não possa ter tatuagem, que você não possa ser vocal de uma banda de rock nas horas vagas, alguma coisa assim. Espera, porque ela acostumou com aquela coisa, o político é distante. E quando chega um cara que vai até a casa da pessoa, um cara que tem tatuagem, um cara que é gado... Você acha que não é sério? A pessoa, ela primeiro ela se sente importante, porque caramba, o prefeito veio na minha casa, eu tenho acesso ao prefeito. Encontrei com ele no shopping, encontrei com ele no supermercado, encontrei com ele na rua. Você passa isso de ser muito acessível. Porém, tem uma regra que eu aprendi as duras penas. Tudo que é familiar gera desprezo. Por que caviar é uma coisa... caviar. Eu não gosto, acho horrível. Mas é chique pra caramba. A escassez, a dificuldade de acesso, né? Então tem muito disso na política. As pessoas elas se afastam porque quanto mais longe ela é mais admirada. E eu sou isso aqui. Você é do povo. Eu gosto de tratar com as pessoas. Caio Cunha é do povo. Eu, de verdade, não da responsabilidade, mas no meu dia a dia eu esqueço que eu sou prefeito. Isso é bom, mas é ruim também, porque tem algumas coisas que, eu não posso... tem que ter um protocolo. Se eu for de bermuda no supermercado, um prefeito de bermuda e chinelo no supermercado. Mas nem isso pode. Como assim? É um absurdo. Domingão, depois do churrasco, não vai... Que bacana. E família? Você é pai de um casal? Da Júlia e do Miguel. Da Júlia e do Miguel. A Júlia tem 20 e o Miguel fez 18. E como que eles viam... como que eles te veem como político? Para eles foi uma barra, sabe? Porque assim... ser prefeito, os maiores desafios é a exposição. Então,
tudo que você faz, todo mundo tá sabendo tudo que você faz e o que você não faz. Gera um burburinho. Tem news e fake news. Tem, né, a todo momento. A gente tenta ficar cada vez mais reservados. A Júlia e o Miguel, eles têm uma aptidão natural, assim, pela liderança e pela política, só que eles falam, não quero me envolver com isso. Porque viram a dificuldade. E o desgaste, né? A gente falando mal o tempo inteiro, a gente... Você tentando fazer certo, entendendo, mas as pessoas não entendendo, assim. Mas, assim, eu tenho um lance que, às vezes, pô, cara, esse é o cara que não tem nada que te desabone, você é super honesto. Eu falei, pô, eu fui criado assim. Mas, no fundo, uma das coisas que me travam muito, não é só isso, obviamente, é que, assim, eu sempre fiquei pensando, cara, se um dia eu fizer uma merda, o que meus filhos vão pensar de mim? Entendeu? Então, cara, eu tomo muito cuidado pra não queimar fazer, o nome da família. E pra não achar que fizeram. Né? Então, assim, a gente tem filhos, sabe que são tudo assim pra vida, assim, né? E assim, eu vejo eles assim, falam assim com muito orgulho, né? Sim. De ter um pai, né? Assim, isso me move muito. E você me passa, sempre que eu vejo, eu te acompanho, né? Sabe que eu te acompanho e tal. Tá sempre com o padre. Eu lembro que tinha uma senhorinha que ia lá rezar também na prefeitura. Ela faleceu, acho que há pouco tempo, né? Você me acompanha. Sei, tô falando. Legal. E você é uma pessoa de muita fé, né? E exerce. Você fala e mostra, né? Que nem você falou, de liderar pelo exemplo. Você me passa isso quanto a tua fé, quanto a tua religião. Eu acho que isso acho que a religião é importante para todo mundo. Eu fui muito mais praticante religiosamente falando, de estar mais na igreja, coisa e tal. E sinto falta disso. Eu acho que eu preciso retomar um pouco disso. Mas tanto nos valores que eu aprendi, tanto na minha casa quanto dentro da igreja, me ajuda muito na tomada de decisão. E não por coisas morais, mas porque o que é justo, o que é correto. Eu acho que o primeiro mandamento de Deus é amar Deus com todas as coisas, e o segundo é o próximo como a si mesmo. Então tem o conceito de se amar, de se valorizar, para que você também ame os outros. Ou seja, eu não faço com o outro que eu não quero que seja feito comigo. É o básico. Isso é o maior ensinamento. Né? Então, acho que quem tem isso como estrutura de fé tem um caráter melhor, né? Então, mas não estou falando da religião A, B ou C. Não, né? Porque acho que independentemente, né? Assim, cada um tem o seu Deus e, né? E acredita em diferentes, né? Tem diferentes religiões, mas tem o seu Deus próprio, acho que é isso. Meu Deus respeita o Deus, né? O Deus que habita em mim respeita o Deus que habita em você. E é interessante que eu fui muito criticado, assim, também, porque assim, eu venho de uma linha cristã evangélica, né? Mas um dos privilégios que eu tive enquanto prefeito é conhecer outras lideranças, como, por exemplo, da Igreja Católica. Pouco mais de um mês atrás, tive com um grupo de religiões de matriz africanas. Eu acho que o respeito, ele é mais do que qualquer outro dogma. Né? Então eu converso com todo mundo, e assim na política também. Eu converso já tive com o Lula em Dubai, já tive com o Bolsonaro em Brasília, já tive com o Boy, já tive com o Valver, já tive com um monte de gente. E eu acho que a vida ela tem que ser de respeito. Exato. E agora, o que cada um pratica é de ordem pessoal. Isso. Né? E a gente não tem que ficar... mas o respeito acima de tudo, acho que você está corretíssimo, sim. E a gente tem um momento aqui no Mel Talk onde eu peço para o meu convidado se olhar no espelho e passar uma mensagem para ele próprio do futuro, como ele quer que ele seja no futuro, como ele quer que o futuro seja. É hora de manifestar aqui as coisas boas que, se Deus quiser, vão acontecer. Então eu vou pedir para você olhar no espelho aqui do Mel Talk e fazer essa visualização, essa mentalização, esse manifesto. Caio, até aqui a gente combateu o bom combate. Eu espero que no futuro tenha acontecido várias coisas transformadoras e que você tenha se mantido firme
com cada detalhe do propósito, que os nossos filhos estejam orgulhosos do pai que tem e que Mogi das Cruzes e o Brasil possa ter sido tocado e transformado pelos nossos frutos. Então, agora que você já conversou com você do futuro, o que você quer? Assim, qual o seu maior sonho além da política? Meu sonho não tem a ver com a política. De verdade, a política para mim é um meio. Ela é uma plataforma. Eu até dei uma entrevista esses dias e falei que eu vou continuar cumprindo o meu propósito independente do cargo que eu esteja. Se for Uber, se for analista de sistema, se for prefeito, deputado, o que for. E eu estou muito nesse momento agora. A gente acabou de passar a eleição e eu não obtive êxito ser reeleito. Então eu estou muito tentando entender aonde que eu vou ser mais útil. Né? Eu acho que todo mundo, obviamente, que tem que ter uma grana lá para se sustentar, mas não é essa questão que me preocupa tanto, porque graças a Deus eu tenho bons contatos, né? Eu acredito que eu continuo na política, não necessariamente como candidato, mas atuando para a bastidor. população. Você quer? Eu tenho uma necessidade de provocar as pessoas, sabe? E um dos anos mais legais assim que eu tive foi 2019, porque, cara, eu viajei o Brasil dando palestra, foi muito legal. Eu sinto falta disso porque eu acho que as pessoas precisam ser provocadas para mudar o mindset. Para saírem da zona do conforto e serem melhores. Então, não sei se eu vou voltar a ser prefeito, se eu vou ser deputado, mas não sei, tô tá ainda, pensando, tá pensando. porque eu preciso ver lá na frente para criar esse caminho, né? Como eu não consegui ainda ver lá na frente, então eu tô... Mas também, né, acabou disso. Um pouco. Vocês querem falar, tipo, um pouquinho de férias, dar uma descansada, curte a criançada. Ganhar dinheiro, porque eu tenho aí gerente meu que falou assim, Caio, sabe por que a gente não é rico? Por quê? Porque a gente trabalha muito. Quem trabalha muito não ganha dinheiro. A gente não tem tempo de pensar em umas coisas boas para fazer. E o cara que ele parou, investiu na ideia dele, a gente não tá. Deixa eu pensar agora. E agora, para relaxar, o que o Caio Cunha faz para relaxar? Coisas muito simples. Eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de cantar, de tocar. Uma coisa assim, de estar com pessoas que me agreguem, desde os meus filhos até bons amigos. Eu sou muito seletivo. É de poucos amigos. Caio Cunha é de poucos amigos. Eu me relaciono com muita gente. Sim, mas ali na hora da privacidade... eu tenho alguns, assim, bons amigos, graças a Deus. Tenho bons amigos, assim, né? Então, eu tô... Pode coisa assim. Eu gosto muito de viajar, né? E um lugar? Qual o lugar mais legal que você já foi, que você mais gostou? Tem alguns. Lugar que eu quero voltar, espero que logo, porque tá uma confusão lá, que é Israel. Eu nunca fui para Israel, morro de vontade de ir. Culturalmente é muito rico, né? O Japão eu gostei bastante também, mas tem vários lugares que eu quero conhecer. Né? Eu gosto de conhecer coisa diferente, assim, sabe? Coisa que puxa... Culturas diferentes. Para aprender. Eu acho que cada lugar... Não existe lugar perfeito. Onde tem gente... Não dá para ser perfeito. Não dá para ser perfeito, né? Mas eu acho que cada lugarzinho você tem uma coisa... Tem uma particularidade, uma peculiaridade, que a gente sempre aprende, né? Entender por que funciona lá. Por que as pessoas agem desse jeito, ou por que não funciona. Por que não funciona? Né? Então eu vou sempre com um olhar muito crítico para tanto não valorizar demais outro lugar e não nos desvalorizar também. Eu acho que o brasileiro tem muita coisa que a gente... que o resto do mundo não tem. Né? Começar dos nossos recursos naturais, que não tem outro país que tenha tanto. Do próprio brasileiro em si. O brasileiro é um cara muito criativo, é um cara que lida muito bem com o imprevisto. Resiliente. É muito resiliente. Não é fácil empreender no Brasil. Então, assim, bom, vocês sabem disso. Então, eu acho que cada lugar tem os seus defeitos e as suas qualidades e a gente precisa saber interagir com isso. Bacana. Então, aproveitando que a gente está tomando café, você toma bastante café? Exageradamente, mas não porque... Cada reunião, um cafezinho? Não, sempre tem agenda
tá no gabinete, e a minha tortura, agora todo mundo vai ficar sabendo, então agora também não tô mais no gabinete. É, cada reunião é um café e a pessoa às vezes fica constrangida de tomar o café sozinho. Eu falo assim, você quer tomar? Daí a pessoa fala assim, não, se você for tomar, eu tomo. Aí você tem que tomar também. Né? Então eu tomo muito, mas assim... Mas tem que se policiar para não tomar tanto. Mas é difícil eu tomar café com essa qualidade. Ah, não. Né? Isso Porque daí o do dia a dia não tem... você diz, só tomo café sem açúcar. Tá. E geralmente o grão ele é muito amargo. Esse aqui é muito... esse aqui não amarga, boa, uma delícia. Bom. Muito bom. Ah, que bom que você gostou. Bom. Então, para quem tá nos vendo e nos ouvindo, Mel Talk 10, daí coloca lá para comprar online os cafés da Joy que vai ter desconto. É uma delícia. Eu também amo café. E trabalho com meu pai desde os 15 anos, né? Meu pai também sempre tomou muito café. Mas ele gosta com açúcar. Eu antes tomava com açúcar. Com muito açúcar, né? Muito açúcar. Muito açúcar. Já foi lá na Dabeg, foi lá na construtora e toma aquele melado. Nossa, como é que ele consegue tomar esse café? Exatamente, é isso. Mas assim, tomava o dia inteiro e tal. Daí eu comecei a me policiar. Daí na época para emagrecer, eu falei assim, não, vou tirar o açúcar. Daí eu comecei a sentir o gosto do café. Daí... Minha mãe sempre tomou sem açúcar. E eu não conseguia. Mas aí um dia eu comecei e aí conforme você vai tomando café sem açúcar, você fica com o paladar mais seletivo também, né? Então você não consegue tomar... É igual começar a tomar vinho. Você começa com os vinhos bons demais, aí depois você vai uns vinhos mais ou menos, você... meu Deus do céu. Acostumar com coisa boa é fácil. É verdade. Difícil é de se acostumar. É verdade. E você toma bastante vinho? Tomo. Eu gosto muito de vinho. Quem me ensinou a tomar vinho, na verdade, é um amigo seu, Ronaldo Lavarce. Ah, que bacana. E ele toma, ele gosta de contar a história do vinho, coisa e tal, né? Explicando. E aí eu comecei a gostar, eu falei assim, Ronaldo, o seu problema é esse. Você fez eu aprender a tomar vinho com vinho caro que você compra. Agora não consigo. Para acompanhar é difícil. Para acompanhar é difícil. Mas eu gosto de tomar bastante vinho, assim. Tomo assim, né? Eventualmente. Ou melhor, eu tomo com frequência, mas não é uma coisa... Não é tomar para você beber. Quem toma vinho, toma para apreciar mesmo. Gostoso. E comida favorita, alimentação, como é que você faz nessa correria do dia a dia? Dá para se alimentar bem? Eu sou muito indisciplinado. Tá. Com comida eu sou muito disciplinado. Até por conta da agenda, às vezes eu fico sem comer o dia inteiro, vou comer às 5 horas da tarde. Eu já não tomo muito café da manhã. Nunca tive costume. E aí como a agenda às vezes na correria. Sempre atraso, às vezes eu almoço 3, 5 horas. Agora, né, eu tô mais disciplinado, né? Então, até por conta de saúde, você viu que para não ter um burnout, para não... Não, eu comecei a entrar num fluxo, né, de saúde muito complicado, porque eu disse, eu sou muito intenso. E aí você acaba abrindo mão de coisas básicas da vida, que é a sua saúde. Então parei de treinar, agora eu voltei pro jiu-jitsu. Você já lutava jiu-jitsu? Já. Sou faixa marrom de jiu-jitsu. Que bacana. Então agora minha meta é pegar a preta. Né? Falta mais uma faixa. Você gosta de competição, gosta de ter meta. Gosta da confusão. Gosta de ter meta, de estar batendo meta. Então é isso, bacana. E sempre foi do esporte? Sempre pratiquei. A vida inteira eu pratiquei esporte e música. Só que eu nunca fui um grande atleta e nem um bom músico. Né? Então eu uso isso para relaxar. Para me divertir. Né? Precisa. Porque eu não tenho paciência de ir para academia. Você não gosta de fazer musculação. Porque, cara... Mas com a nossa idade precisa, né? Não, mas assim, eu acho que tem outros exercícios que dá para fazer. Assim, eu fazia na musculação antes por conta do jiu-jitsu. Para fortalecer mesmo e não se machucar. Não se lesionar, Mas eu não tenho paciência de ficar lá repetindo 30 vezes a mesma coisa, pra quê, meu Jesus do céu? Eu gosto daquele negócio, o jiu-jitsu eu tenho que imobilizar a pessoa, o basquete eu tenho que fazer cesta. São técnicas. Não é? Você gosta de pensar ali, né? Faço gol, agora ficar repetindo não é comigo, não. Faz gol mesmo no futebol? Eu sou um bom... Se eu for amigo do goleiro... É um bom perna de pau ou é um bom jogador? Se eu for amigo do goleiro, eu faço gol. Se for amigo do goleiro, Que gostoso. E
que mais? O que você quer passar para quem está nos ouvindo, nos vendo? Qual que é a mensagem? Eu não consigo acreditar que um país como o nosso ele passe por coisas que não precisariam passar, né? E dentro da política, às vezes a gente tem uma tendência de procurar culpados. Uhum. A gente procura muito culpado na política. E, de fato, tem muita gente que se aproveita da política para fazer politicagem. Uhum. Mas a grande questão são pessoas, né? Eu até tô escrevendo o meu segundo livro agora, e eu até mudei um pouquinho depois da eleição, porque eu vou direcionar ele mais para relacionamento, mais para gente. Certo. Porque a partir do momento que as pessoas elas entenderem o papel delas em sociedade, a gente faz do Brasil uma potência mundial. Né? Então, porque temos recursos naturais, A gente temos pessoas bacanas. E o Brasil tem jeito. O Brasil Tem. tem jeito. Você acabou de dizer, tem N potenciais, N qualidades. A gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, que nem sair agora poxa, lá de Miami, vir para cá porque teve furacão e tudo mais. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que sair mais do ativismo de sofá, que hoje está muito em evidência. Hoje qualquer um se acha especialista porque vai na rede social e dá a sua opinião. A gente, quando está atrás da tela, fica mais corajoso. Mais né? corajoso, Eu fiz diversas vezes isso. Alguma pessoa, às vezes, eu respondo, não respondo todo mundo mais. Se faltou com educação, eu já não respondo. Mas antes a pessoa que era mais bocuda. Era mais bocuda, e eu falo assim, então tá bom, então vamos conversar pessoalmente, deixa eu explicar isso aqui para você. Né? E algumas das vezes vieram. E sabe, cara, que foram essas pessoas que viraram as mais parceiras depois. Viraram tuas defensoras assíduas, assim. Porque no fundo, as pessoas elas têm uma carência de participação. Então, com a rede social, a pessoa ela se sente participante, né, porque ela coloca a opinião e a métrica dela é curtida, visualização. Então, quanto mais polêmica, absurdo falar, ela tem mais. Só que ela, no fundo, ela quer realizar. Então, quando a gente traz ela, fala assim, cara, vamos conversar, vamos debater? Isso que você falou assim não é bem assim, é assado, mas você tem um potencial para isso. Você pensa, caramba, é mesmo? Então, assim, eu acho que muito dos haters são os caras que não é que eles querem só falar por falar, é um cara que tem uma insegurança, é um cara que tem uma carência. E se você souber, né, direcionar esse cara, ele explode, ele vira uma potência, sabe? Legal, então você já conseguiu reverter um hater para um joinha ali, negócio. Tem tempo, né? Também não dá para ficar ouvindo todo mundo. Eu quero que se exploda. E nem tem tempo também para isso, né? Mas é isso mesmo. Com a internet a gente é muito imediatista, a gente fica muito corajoso ali atrás da tela. E uma coisa que eu tive que saber lidar, porque assim, enquanto eu era vereador, o meu público era muito mais jovem. Então eu tinha uma forma de comunicar com esse público mais solta, mais espontânea. Só que quando eu entrei para prefeito, cara, eu tive que até entender o tom da voz que você tem que passar. Né? Então no começo foi muito difícil ajustar. Eu vim com muito vício de comunicação. E aí com o tempo são as lapidações, né? Desculpa, né? Mas a gente vai se lapidando e vai melhorando, vai buscando se aperfeiçoar, evoluindo. Então é isso. Então, acho que você já deixou a tua mensagem. Obrigado. Eu super agradeço a tua participação. Eu adorei te conhecer um pouquinho melhor. Espero que vocês também tenham conhecido nosso ex-prefeito aí um pouquinho melhor. Ele vai, com certeza, pelo que ele falou aqui, vai continuar trabalhando para a nossa população, trabalhando para as pessoas, para fazer com que esse mundo seja cada vez melhor. Então, gratidão por terem assistido e ficado aqui com a gente. E Caio, gratidão por ter participado do Mel Talk. Gratidão.
Eu tô com o apoio do Café Joy, que eu vou apresentar pra você vai experimentar. É um café especial, então eu vou servir aqui pra você. Café 100% arábica, café... Esse é torrado em grãos, ele vem em latinha assim, mas tem cápsula e tem moído também, torrado e moído. E as qualidades do café, né, em termos de categoria. Tem desde tradicional, superior, gourmet, esse aqui é especial. Então é o que tem de melhor, assim, no mercado. Não, é diferente, né? Porque não tem açúcar, nada e não amarga, né? Nossa, muito bom. Não, é uma delícia.